Vamos à palavra, meus irmãos? Vamos à palavra de Deus, ela que é lâmpada para os nossos pés e é luz para os nossos caminhos. Quero sugerir aos irmãos que leiam o artigo que eu escrevi nesta manhã, o artigo dizendo devo e não ligo. Então os irmãos leiam esse artigo, porque ele diz muito para a nossa vida, para a vida de todos nós. Foi motivado por alguém que me saudou, e esse alguém há muito tempo tem algumas coisas que precisava acertar e não acerta, e eu disse, como é que ele pode ficar sossegado assim, né? E aí Deus me deu a graça de escrever um texto a respeito da incompatibilidade que é um crente ser devedor, porque não tem base nas Escrituras Sagradas, muito menos em uma vida cristã saudável e verdadeira. Mas isso é assunto para um outro dia. Hoje o tema está em 1 Coríntios capítulo 13. E vamos combinar para eu não ter a concorrência. 1 Coríntios capítulo 13. Coríntios capítulo 13. Eu vou destacar os versos de número 4 a 7, mas para entendermos direito, eu quero ler de 1 até 7. 1 Coríntios capítulo 13, a partir do verso 1, mas destacando o 4 e o 7. Diz assim: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disto me aproveitará. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera e não se ressente do mal. Não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Eu gostaria de usar este texto para falar sobre uma teoria que o Dr. Gary Chapman criou depois de mais de 20 anos de conselheiro bíblico para pessoas individuais e para casais em geral. Ele chegou à conclusão, e eu não vou dar este curso hoje, esse curso leva um dia inteiro, mas eu quero citar os itens a respeito das conclusões dele e aplicá-los a nós que somos igreja do Senhor e que muitas vezes não sabemos como amar um ao outro da forma com que Deus se agrada. Porque muitas vezes, meus amados irmãos, nós estamos na igreja e procuramos ser agradados e não agradar o outro. Nós procuramos ser notados, mesmo que nós não notemos os outros. Se sou eu que falo, sou eu que ensino, sou eu que canto, eu gostaria que todos olhassem para mim. Mas quando é outro que canta, que fala, que ensina, eu não dou a mínima para poder ouvi-lo ou para poder prestigiar a sua própria vida. Então nós precisamos aprender da palavra como nos portar diante dos nossos irmãos, pois o Senhor Jesus disse que a lei toda, ela se estrutura na base de duas questões principais. Quais são elas? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Veja que é uma cruz. A minha relação com Deus e a minha relação com o meu próximo. A comunhão de um crente, por exemplo, há pessoas que dizem assim: eu tenho fé, mas não preciso de igreja.
Eu tenho fé, mas não preciso congregar em lugar nenhum. Ele de fato faz bem esta parte. Ama a Deus sobre todas as coisas. É o que nós gostaríamos que fosse verdade. Porém, está faltando este lado, a amar o próximo como a si mesmo. E Jesus nos mostrou que o amor ao próximo exige convivência. Porque ele tomou 12 pessoas e conviveu com elas durante 3 longos anos, indo curar, indo pregar, viajando, expulsando demônios, pregando os seus sermões e fazendo todo o seu trabalho. Então, como nós podemos nos relacionar de uma forma que agrade de verdade primeiro a Deus e que seja uma bênção na vida da nossa igreja? É mais do que verdade, meus irmãos, que quando há um clima de falta de amor e de frieza nos relacionamentos, a igreja funciona, mas funciona como se fosse um departamento público ou um quartel de exército, de marinha ou de aeronáutica, ou como uma repartição pública. Este não é o desejo do Senhor. Quando ela perde a ordem e vive apenas na emoção, ela também não está cumprindo a vontade de Deus, porque ela pode parecer até uma grande confusão, um grande clube, um grande mercado, menos uma igreja. Como é que nós podemos amar as pessoas? Há 5 grupos de expressões de amor que nós podemos dar e receber. Por exemplo, há pessoas que se sentem muito felizes quando ganham uma lembrancinha, quando ganham um presente. Quem aqui gosta de ganhar um presente? Muito! Fica muito feliz quando alguém se lembra e dá uma lembrancinha para você. Quantos aqui? Muito bem. Mas há pessoas que não ligam para isso. A pessoa não me comove. Às vezes, elas até entendem diferente. Se você der um presente para ela, ela vai dizer: você está querendo me comprar? O que você quer? Né? Veja que a atitude de uma é a atitude que se sente amada, e a atitude da outra é a atitude que se sente comprada. Então eu já sei que uma fala a linguagem de dar e receber presentes, e a outra não. Outro tipo de maneira de se sentir amado. Por que você gosta da sua mãe? Porque a minha mãe fazia tudo por mim. Por que você gosta do seu pai? Porque meu pai fazia tudo por mim. Aí vai perguntar: por que você gosta do seu marido, da sua esposa? Porque ele faz tudo por mim. Para esta pessoa, ter coisas que a outra pessoa faz para ela é muito importante. Se você lavar a louça para alguém que se sente amada de ser ajudada, essa pessoa vai dizer: como ele gosta de mim. Ele pegou uma vassoura e varreu a sala. Ele pegou um pano e passou nos móveis. Ele pegou e cortou o mato do jardim. Puxa vida, mas que pessoa que realmente faz. Ele gosta de mim, ele faz coisas para mim. Então esta pessoa se sente amada com atos de serviço. Mas uma pessoa que não se sente amada com atos de serviço, ela está dizendo: você está lavando a louça por quê? Você acha que eu lavo mal? Você acha que eu não dou conta das minhas coisas? Por que você não vai cuidar da sua casa e para de se meter na minha? A pessoa que não se sente amada com atos de serviço fala: olha, eu sou capaz de fazer as minhas próprias coisas. Deve ter um celular tocando aqui. Por favor, desligue o celular, viu? Tá certo? Bom, então nós temos uma pessoa que dá e recebe presentes. E nós temos uma outra que se sente amada com atos de serviço. Aí vamos pegar um terceiro caso. Por que você gosta do João? Porque o João, ele gasta um tempo comigo, ele simplesmente larga o que está fazendo e me dá uma atenção que eu jamais recebi. Por que você gosta do seu filho? Porque o meu filho, o outro me dá dinheiro, eu não quero nem saber de dinheiro, mas esse outro senta no pé da minha cama e fica comigo, ele gasta tempo só para mim. Essa pessoa, ela se sente amada
quando a outra dedica um tempo especial para ele. Eu tenho 2 filhos, eu tenho a Rutinha, tenho o Josué, e com a graça de Deus haverei de ter um terceiro, que não sei se é uma menininha ou se é um menininho. Bem, mas a Rutinha eu sei o tipo de amor que ela gosta. Se eu der um presentinho para ela, ela pega, olha e põe para lá. É assim. Mas, se eu me sentar com a Rutinha, e eu escrever com ela, e eu ficar cantando com ela, e eu ouvir as histórias que ela fala, eu ganhei o coração da Rutinha, porque para ela, tempo de qualidade é a linguagem de amor que ela tem. Tempo de qualidade. É muito importante para ela que se dedique tempo de qualidade. Bem, então nós já temos 3 linguagens de amor. Qual é a primeira? Qual é a primeira? Dar e receber presentes. Vamos repetir? Dar e receber presentes. Qual é a segunda? Atos de serviço. Vamos repetir? Atos de serviço. A terceira é tempo de qualidade. Vamos repetir? Tempo de qualidade. Vamos falar as 3 para a gente guardar bem. Qual é a primeira? Dar e receber presentes. Qual é a segunda? Atos de serviço. Terceira? Muito bem. Agora há uma quarta que Satanás usa muito. Por exemplo, o relacionamento do João e da Maria não está muito bom. Aí lá no serviço, o João está sentado e tem uma Joana que olha para ele e fala assim: nossa, como você é bonito, você é muito trabalhador, tenho muito orgulho de trabalhar aqui do seu lado, você é muito inteligente, eu acho que você vai prosperar em tudo que fizer. Aí ele põe a mão na cabeça e fala: era tudo que eu queria ouvir a minha mulher falar, e ela não fala, e essa mulher está falando tudo. E aí ele quer ouvir mais, e essa mulher, como diz, enche a bola dele, né? Enche. Por quê? Porque a linguagem de amor deste homem é ouvir palavras de encorajamento. Se ele ouvisse palavras de encorajamento por parte da esposa dele, e não atos de serviço que ela faz por ele, ou presentinhos que ela faz com ele, ou se sentar do lado dele, mas encorajá-lo, era tudo o que ele precisava, porque essa é a linguagem dele. Mas por falta de entender isto, ele não recebe, e o diabo sempre tem quem queira dar para destruir a família. Mas há pessoas que, ouvindo palavras de encorajamento, ela se sente tão bem e diz assim: você não sabe o bem que me fez, as suas palavras encheram a minha vida, o meu dia vai ser ótimo, que as suas palavras me iluminaram. Você já teve a oportunidade de dizer algumas palavras para alguém, aquela pessoa ficou tão contente com aquelas palavras? Já teve essa oportunidade? Pois é, esta pessoa, ela tem como regra de amor, como linguagem de amor, esta sensação de receber palavras de encorajamento. Quais são as 4? Vamos falar a primeira? Dar e receber presentes. A outra? Prestar serviços. A outra? Tempo de qualidade. A outra? Palavras de encorajamento. Mas tem uma outra pessoa que nenhuma dessas resolve. Mas se você fizer um cafuné na cabeça dele, der um abraço. Eu falei da minha Ruth, não falei? Minha Ruth, qual é a linguagem da minha Ruth? Tempo de qualidade com ela. Se eu der tempo de qualidade para o Josué, não adianta nada, ele nem liga. O Josué, quando acorda, ele corre: oi papai, e me abraça com um afeto. Quando ele chega no domingo em casa, ele corre: tio, a Milu, né? Ele chama de tio, saudade, abraça e beija. A linguagem do meu Josué é o toque. Ele se sente amado sendo tocado, recebendo e dando cafuné, tendo carinho. Então, a pessoa que tem esta linguagem de amor, você pode dar tempo de qualidade para ela, você pode falar um monte de frases, pode entuchar a casa de presentes,
Não adianta, mas se você a abraçar, se você der a ela um afeto físico, esta pessoa se sente altamente encorajada. Aí o diabo trabalha lá fora também, né? Porque a pessoa não encontra em casa, mas alguém lá fora é muito pegajoso, alguém lá fora é muito carinhoso, e ele diz: eu tenho aqui fora o que eu não tenho em casa. E o diabo fala: isso mesmo, é nada, ele está indo para o buraco. Então, o Dr. Gary Chapman disse que estas são as 5 linguagens do amor, e elas estão contidas nesse texto da palavra de Deus. Veja só, o amor é paciente. Paciente como o quê? Que, por exemplo, quem gosta de amar, que sente como sua linguagem receber presentes, ele acha que vai agradar de que jeito? Dando presente, não é? Se ele gosta de receber presente, ele fala: ela vai ter que se sentir amada recebendo presente também. Não adianta, porque para ela, se você lavar uma louça, resolve muito mais do que dar um presente, e sai mais barato também, né? Agora, se a linguagem dessa pessoa é que você diga palavras de encorajamento para ela, não vai adiantar nem abraçar, você tem que falar, expressar. Mas se a linguagem desta pessoa for que você gaste um tempo com ela, meu amigo, você pode dar presente, falar o que quiser. Se você não sentar do lado dela e disser assim: irmão Valdemo, e aí, irmão Valdemo, o senhor está bem? Vamos passar um momento aqui juntos orando, conversando. Depois que acaba a conversa, o irmão Valdemo vai falar: olha, nunca me trataram bem desse jeito. Eu só dei 5 minutos para ele, mas para ele foi um tempo dele, que eu dei para ele. Bem, por que eu estou dizendo tudo isso? Porque somos uma igreja do Senhor. Aqui existem pessoas que têm diversas linguagens de amor, e às vezes você não tem uma só, você tem uma mescla de 2 linguagens, ou até de 3 linguagens. 5 é muito difícil, mas você tem 2 linguagens e um pouquinho de uma terceira. Você gosta de ser amado, às vezes ganhando um presente e recebendo um afeto. Outro gosta de ouvir uma palavra de encorajamento e receber um tempo de qualidade. Se nós não tivermos esta sensibilidade para com os irmãos, nossos irmãos, nós não cumpriremos o mandamento do Senhor, que é de nos amarmos. Amar é fazer o outro feliz, amar é fazer o outro acolhido, amar é fazer o outro sentir-se importante na sua vida. Amar é fazer com que o outro seja edificado. Nós não devemos, como diz o texto de 1 Coríntios capítulo 13, procurar os nossos próprios interesses na casa do Senhor. Nós devemos procurar os interesses dos nossos irmãos, para que os nossos irmãos se sintam afetuosos, felizes, abraçados e se sintam encorajados, porque esta é a lei e os profetas. É assim que nós devemos nos comportar. Mas isto não se aplica apenas à igreja, isso se aplica à nossa família, à nossa esposa, ao nosso marido, aos nossos filhos. Às vezes nós perdemos os nossos filhos porque quisemos obrigá-los a receber uma linguagem de amor que era a nossa, mas eles já nasceram com a deles, e nós nunca falamos o idioma deles. Às vezes nós perdemos os nossos pais, os nossos amigos, os nossos familiares, porque nós queremos ousar que eles falem o nosso idioma, e nós nem por um momento paramos para pensar: deixa eu ceder e falar o idioma dele, porque o meu propósito é amar, e amar é ceder. Amar é renunciar, amar é dar ao invés de receber. E sabe o que vai acontecer? Se todos nós amarmos, todos nós seremos amados. Se todos nós ajudarmos, todos nós seremos ajudados. Se todos nós acolhermos, todos nós seremos acolhidos. Então eu lhe pergunto: qual é a sua linguagem de amor? Você sabe? Daquelas que eu falei, aquela que mais ebuliu no seu coração é a sua. Se 2 eboliram, é porque você tem 2. Agora, a outra pergunta é: qual é a linguagem de amor do seu irmão aqui? Você já sabe?
pois conviver na igreja deve nos fazer entender como amar e suprir os nossos irmãos. E lá na nossa casa, será que eu sei a linguagem dos meus familiares? Ou eu só quero para mim e não quero dar nada para os outros? Pois o desafio do Senhor para quando nós somos crentes de verdade é que o amor seja em nós uma fonte de água viva, como talvez, eu não conheço a fonte pilar aqui, mas a água deve jorrar sem parar, e assim também de nós, por termos Jesus no coração, por termos o Espírito Santo na nossa vida, somos capazes de amar, porque o milagre do amor é assim: quanto mais se reparte, mais se multiplica. O amor é assim: quanto mais eu amo, mais amor eu tenho para dar. Vamos amar, irmãos? Vamos amar os nossos irmãos? Vamos amar os nossos familiares? Vamos tentar descobrir a nossa linguagem para que os outros possam nos amar de forma adequada, e vamos tentar descobrir a linguagem dos outros para amá-los bem? Vamos lembrar quais são as linguagens? Qual é a primeira? Dar e receber presentes. A segunda é atos de serviço. A terceira, tempo de qualidade. A quarta, palavras de encorajamento. E a última, toque. Que Deus aplique a sua palavra na nossa vida, em nome de Jesus. Amém.